Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Salve, salve, gente amiga, tudo jóia? Chegamos, é o horário aqui de Blumenau, sendo levado a palavra, aquela que o Senhor nos dá sobre o altar, para poder compartilhar com os irmãos. Exportamos também aqui para nossa TV e também depois, carinhosamente, eu deixo no canal do YouTube. Inclusive, se eventualmente você diz, pastor, peguei uma mensagem e o bloco já estava terminando, não completou o raciocínio, puxa, pastor, queria ouvir essa mensagem outra vez, ou então queria até enviar para alguém. Ali está, aqui, o QR Code para você poder então visitar o canal lá do YouTube, porque todas as mensagens exibidas aqui, a gente deixa lá no canal do YouTube, tá bom? Até para que você possa ver outra vez, ou quem sabe até interagir, escrever, olha, essa palavra foi bênção para mim, me tocou, foi resposta de oração. Puxa, esse vai e vem na nossa comunicação é muito abençoado. Me faz essa gentileza. Já até se inscreva no canal, por gentileza, que aí você vai ser avisado quando eventualmente estivermos, inclusive, ao vivo. Tudo bem? Bom, a mensagem de hoje, amigo, virá sobre o tema cicatriz, marcas de um vencedor. Eu mesmo tenho cicatrizes, são marcas de que algo aconteceu, não é verdade? Mas eu quero que você, ouça essa mensagem com caneta e papel na mão para poder ser edificado como eu fui recebendo de Deus essa revelação, tá bom? Acompanhe a mensagem e eu já volto. Então abra a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 20. Ali é o início da nossa lição de hoje, e eu digo que é o início e é o principal de hoje. Evangelho de João, o capítulo é o 20. Nós citamos em oração e louvor o caso dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, né? Estavam desconsolados, irmãos, porque eles estavam vendo apenas a questão da morte do Cristo, do nosso Senhor. Mas aquele momento, como eles estavam com tamanha angústia, eles não conseguiam lembrar da lição de Jesus. Isso não é novo para nós, né? De que ele iria ao Calvário, mas que ao terceiro dia ia acontecer algo incrível. O que é que aconteceria, gente? Ele ressurgiria dentre os mortos, né? Só que eles estavam, tão assim, com olhos vendados para isso. Você sabe que o problema às vezes faz isso, né, irmãos? Às vezes a gente está ali tão focado no problema, tão focado na adversidade, que a gente começa a pensar que não há solução para aquele problema. Mas já entrega uma palavra de bênção que há solução sim, viu? E que Deus é maior, e que Jesus está no caminho com você, como estava com aqueles dois a caminho de Emaús. Amém, gente? Aí o coração deles se alegrou um pouco depois, quando eles perceberam que era o Cristo andando com eles, que era o Senhor ressurreto andando com eles. A lição de hoje tem algo parecido, porque o contexto é o mesmo, mas a leitura e a história é outra. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Diz bem assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, entenda como domingo, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio
e disse-lhes: paz seja convosco. Para aqui um instante. Por que o medo? Por que essa situação de medo? Porque o Cristo havia sido capturado, preso e morto. Então eles pensavam: puxa, se fizeram isso com o líder, imagino o que fará com os demais. Imagino o que fará com aqueles que seguem o mesmo ensino, que obedecem o mesmo ensino. Tanto que Pedro foi um dos primeiros a dizer: eu não o conheço. Negou Jesus quantas vezes, gente? Por 3 vezes. Então havia um medo, como o texto está falando, e eles estavam reunidos de portas fechadas, com receio. E agora, o que será? Será que nós seremos os próximos? Será que agora a perseguição religiosa vai aumentar? E ali estavam reunidos. Mas o nosso Senhor, o Cristo, ele se pôs no meio deles. Eles estavam reunidos a portas fechadas, hein? Ele se pôs no meio deles e saudou, irmão, uma saudação que é tão atual. Como que Jesus saudava, irmão? A paz seja convosco. E, irmão, isso é tão atual, sabe? Isso aqui foi dito há milhares de anos atrás, mas ainda hoje é atual. E eu rogo, viu, irmão, paz do Senhor, irmão. Isso aí não é só um jargão, não. Isso aqui é você rogando que a paz de Deus inunde o teu coração. Amém, gente? A paz do Senhor aí para as suas finanças, a paz do Senhor para a sua saúde, a paz do Senhor para a alma atribulada, a paz do Senhor. Amém? Assim ele saudava, e assim é apto o nosso saudar também, né? Entre irmãos. A paz do Senhor, graça e paz do Senhor, enfim, cada um fala de uma forma. Verso 20, que mais? E dizendo isso, então depois de rogar a paz, depois de saudá-los, Jesus disse, o que ele fez? Ele mostrou-lhes as mãos e o lado. Não é novo para nós, de que a mão de Jesus, ela foi o que, gente? Foi perfurada, né? E o lado, o que quer dizer o lado? O lado foi furado com uma lança. A Bíblia diz traspassado ou transpassado, mesma coisa. Quer dizer que a lança furou Jesus lado a lado. Irmão do céu, furou lado a lado, atravessou, traspassou em Jesus. Então, depois dele saudar a sua equipe, depois dele saudar com a paz do Senhor, ele mostrou as mãos e mostrou o lado. Em outras palavras, ele mostrou suas feridas. Ele mostrou suas feridas. O que mais? De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Você perceba, irmão, que essa visita do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, teve muito significado. Primeiro significado, rogando a paz em um momento de tribulação, em um momento de medo, em um momento de perseguição. Talvez hoje, se você está com a alma atribulada, isso aqui é muito atual. Deus te dê essa paz, como nós já falamos. Deus te dê essa paz. Irmão, olha, isso aqui é divino. Quando você estiver vivendo um momento de tribulação, apresente-se a Deus em oração. O Senhor vai inundar seu coração de paz. Amém? Aí o que mais ele fez? Ele já mostrou sem ninguém pedir. Até aqui ninguém tinha pedido nada. Ele mostrou sem ninguém pedir a sua mão furada e o seu lado furado, traspassado. E os discípulos, vendo as feridas, eles se alegraram. Por que se alegraram? Porque aqueles furos, aquelas feridas carregavam sentido. Aquelas feridas carregavam uma história. Aquelas feridas tinham história, carregavam significado. E hoje, irmãos, eu quero aproveitar essa leitura e falar com vocês a respeito de feridas. Falar com vocês a respeito de cicatrizes. As cicatrizes, elas carregam uma história. Uma cicatriz, ela conta uma história.
Então, quando Jesus se apresentou, o que ele fez de pronto, depois de saudar, foi mostrar suas feridas, suas cicatrizes. Como quem diz, olha, me feriram, mas eu venci. Amém, gente? Me feriram, mas eu venci. Eu havia dito para vocês que eu seria crucificado, mas que ao terceiro dia eu ressurgiria dos mortos. Então, o mostrar as mãos, o mostrar o lado, era Jesus dizendo, eu estou vivo, eu venci a morte. Você conhece a história de que Jesus fez isso? Não foi para se fazer de vítima, não foi numa ideia de se fazer de machucado, ferido, não, ele não precisava e não precisa disso, mas quando ele mostrou, isso aí significava muito, no sentido de, eu estou vivo, eu ressuscitei dentre os mortos, eu estou aqui com vocês. Carregava e carrega muito sentido. Amém, gente? E num primeiro momento, os discípulos chegaram a pensar que era um fantasma, né? Teve até um mistério, como assim? Jesus entrou naquele ambiente de portas fechadas, teve até um mistério, então eles pensavam, é um fantasma, é uma ilusão, é uma miragem. Lá no Evangelho de Lucas, nos traz um pouquinho mais de informação. O capítulo é o 24 e o versículo é o 39. É a mesma história, mas no Evangelho de Lucas ele traz mais duas informações importantes sobre esse momento que nós estamos falando. Lucas 24, verso 39. Então Jesus disse, vede as minhas mãos. E olha o que mais diz, irmãos, olha que interessante, os evangelhos se completam, né? O que mais que ele falou? E os meus pés. Então, aqui, nesse evangelho, além das mãos e do lado, acrescenta o que, gente? Os pés. Jesus mostrou também seus pés. É sabido por nós, pela história, pela cultura, de que os pés de Jesus também foram perfurados. Meu Deus, sofreu demais, irmãos, sofreu muito, os pés perfurados. Então, as feridas de Jesus estavam demonstrando que a missão dele foi concluída, que ele passou pela cruz e venceu a cruz. O profeta Isaías sabiamente diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós recebemos paz por tudo que Jesus sofreu no Calvário. Nós recebemos cura divina por tudo que Jesus sofreu no Calvário. Ele estava comprando a nossa paz, nosso elo de ligação de volta com Deus, essa é a maior paz, e estava também nos dando a graça da cura divina. Se há alguém enfermo, receba a bênção, porque Jesus já conquistou isso aí lá no Calvário, irmão. Já conquistou, com tudo que ele padeceu lá, era ele pagando por tudo isso que nós já falamos. Então, o que mais esse evangelho diz? Então veja também os meus pés, que sou eu mesmo. Então, a cicatriz, as feridas estavam demonstrando que era o próprio Cristo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne e não tem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então, sobre o que é que nós estamos falando até aqui, irmãos? Que as feridas feitas em Jesus, que as cicatrizes feitas nele, serviu de validação, serviu de confirmação, serviu de comprovação de que ele venceu a morte e de que ele estava ali com os seus. Amém, gente? Daqui a pouco eu falo mais sobre cicatriz. Que mais, evangelista? Que mais, evangelho? Que mais? Verso 41. E não o crendo eles, ainda não creram, irmão, com toda essa evidência,
não crendo ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, Jesus falou: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Entenda, irmão, Jesus estava confirmando. Vocês estão achando que é um fantasma, que é uma miragem? Pois é. Tem comida aí? Ah, tem sim, senhor, tem peixe e tem mel. Beleza, me dê um pouquinho. Jesus comeu, molhou no mel. Deve ser bom isso, hein, esposa? O peixinho misturado no mel, e comeu e tal, e os discípulos devem ter ficado: não é um fantasma não, porque esse aí está até comendo, esse aí tem corpo, tem matéria. Jesus não falou: pode tocar, dê uma olhadinha se não sou eu mesmo. Então as cicatrizes, os machucados, estavam então sendo usados como uma demonstração, como uma evidência que era o próprio Cristo. Entende o que estamos falando? Você conhece a história bíblica de que teve um que não estava nesse dia. Nesse dia tinham apenas 11 reunidos, faltava um. Quem é que faltava, gente? O Tomé não estava nesse culto, por alguma razão, a Bíblia não demonstra, mas ele faltou esse culto. Ele esteve em um outro culto, a Bíblia diz, 8 dias depois, 8 dias depois, isso aí a Bíblia continua falando, 8 dias depois. E então, Jesus, quando se apresenta ainda para ele, 8 dias depois, diz: Tomé, está aqui minhas mãos. Você percebe que Jesus faz isso de novo? Tomé, está aqui minhas mãos, Tomé. Não é você que falou que só acredita vendo? Não é você, Tomé? Pois é, para os que querem ver, eu mostro. Uau! Para os que querem ver, eu mostro. Mas Jesus completou: mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Vamos fazer uma curva aqui, irmão, dentro do entendimento? Você viu a mão do Cristo furada? Pode responder, você viu? Hein? Está em dúvida da resposta? Você viveu aquele tempo? Você viu a mão do Cristo furada, irmão? Você viu os pés dele furados? Você viu o lado perfurado? Você viu a crucificação do Cristo indo ao Gólgota? Eu não vi, você viu? A gente não viu isso aí não. A Bíblia está dizendo que bem-aventurado quem não viu e creu. Vamos traduzir? Se você crê, você é bem-aventurado, irmão. Eu não vi nada disso, mas eu creio que é como a Bíblia está dizendo. O Cristo venceu a morte, o Cristo venceu a cruz, e Ele está entre nós hoje. Oh, aleluia, Ele está entre nós hoje. Mas, irmãos, eu pego, apesar do assunto já ser muito forte até aqui, eu pego a definição de cicatriz do dicionário. Olha o que o dicionário diz sobre cicatriz: tecido fibroso que se forma ao longo do processo de cicatrização e que substitui os tecidos normais lesados ou seccionados, deixando uma marca. Eu imagino que você tem algumas cicatrizes. Eu tenho. E as cicatrizes, elas contam histórias. Eu já lhe contei uma vez, menino Sodré, mais novinho do que hoje, mas muito mais novinho, devia ter ali meus 14, 15 anos. Certa vez eu ganhei uma fitinha, sabe dessas fitinhas com textos, com mensagens e brasões. Ganhei uma fitinha e pus no braço a fitinha. Achei ela bonita, pus ela no braço. Só que aí depois que eu amarrei a fitinha, ela ficou um pouquinho desfiada. Você já sabe o que eu estou falando, né? O tecido ficou desfiado. Aí olha a ideia brilhante do pequeno Sodré. Ah, tá feio esse negócio desfiado. Já sei, vou pegar um isqueiro. Vai ouvir na minha arte. Vou pegar um isqueiro. Virei o braço, liguei o isqueiro, irmão, o fogo pulou, irmão.
O fogo não queimou só a fitinha, não. Queimou também, de longe assim você não vai ver, a câmera não vai pegar, o relógio aqui agora está escondendo, mas abaixo queimou, e foi uma queimadura, não foi bobinha não, irmão. Pense depois, eu imaginando, para que você foi queimar essa fitinha? Para que você foi fazer um negócio desse? Em outras palavras, essa cicatriz, essa pequena cicatriz, ela conta uma história, ela me lembra uma história. Eu não sei se você tem alguma cicatriz, talvez tenha. Poderia contar de outras. Não era tão arteira assim não, mas poderia contar de outras. No meu pé tem uma outra cicatriz. Estava eu muito curioso, pertinho dos meus pais. Olha, irmão, que arte, a gente tem que criar juízo, né? E ele estava com uma cana, estava moendo cana, no moedor de cana, muito caseiro, aquele menor, lá numa chacarazinha. E eu muito curioso, querendo ver, meio que colocando os olhos lá dentro, né? Você não me acredita que o moedor de cana desequilibrou, irmão? E aqueles dentes do moedor de cana beijaram meus pés. E eu vi estrelas. Lembra que o Abraão era para olhar o céu e contar as estrelas? Eu acho que eu estava na mesma fé. Contei estrela, irmão. E no meu peito do pé beijou 2 dentes daquele moedor de cana. Jesus. Talvez se eu abrisse o microfone, não estou querendo aqui me alongar nisso, mas talvez se eu abrisse o microfone eu ouviria tanta história. Você tem muitas histórias, tem ou não tem? Então as cicatrizes, os machucados, elas carregam uma história. Só que ao mesmo tempo, irmão, quando se faz uma cicatriz, é o corpo entendendo que a pele foi ferida, e é o corpo produzindo, tecnicamente, medicinalmente, eu não vou saber explicar isso, mas é o corpo produzindo e se recuperando de um machucado, entende? Sim ou não? Então as cicatrizes, elas carregam significado. E eu quero dizer para você, talvez você já se machucou em tantas coisas, talvez você já se feriu em tantas coisas, emocionalmente, espiritualmente, decepção, tristezas, amarguras, abandonos. Outro tempo conheci um rapaz muito querido, venceu na vida, graças a Deus, mas ele contava o testemunho dele, irmãos, de que ele ouvia poucas e boas da sua própria mãe. Tem umas que precisa conhecer Jesus, né, irmão? Mas dizia assim na cara dura: olha, nem queria que você tivesse nascido, pesado mesmo. Você foi uma fatalidade na minha vida e tal, e falando assim, coisa pesada, irmão. E esse garotão cresceu nesse universo, cresceu nesse ambiente, sabe, sendo desprezado por sua própria mãe, e já não mais tinha seu pai. Em outras palavras, desamparado de tudo. Irmão, tecnicamente essa ferida podia matá-lo, mas cicatrizou. E ele contava, rapaz já grande, hoje já deve ter seus 40 anos, e ele dizia que a cicatriz fechou. E por obra de Deus, restauraram relacionamento mãe e filho. É difícil, irmão, mas restaurou, criou cicatriz, criou casquinha. Amém, gente? Criou casquinha, foram sarados. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado José. Poderia falar tanto sobre isso. O José do Egito, irmão, você sabe o quanto ele padeceu, você sabe o quanto ele sofreu. Invejado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, jogado na cova. Depois falaram mal dele, a própria mulher do patrão inventou história a respeito dele. Irmão, José viveu maus bocados, mas ele criou cicatriz. As feridas fecharam, e ele conseguiu, apesar dessa dor, virar essa página. Diga amém, gente. Conseguiu virar essa página.
Pastor, quer dizer que eu não vou me lembrar da cicatriz? Não, não quer dizer isso. Essas que eu te contei era de menino, 14 anos. Eu lembro da história, mas elas não doem mais. Cicatrizou. Pelo efeito natural, pelo efeito da recuperação do corpo, criou-se lá colágeno, a casquinha, e recuperou-se. Agora, espiritualmente falando, ou humanamente falando, essa casquinha para recuperar suas feridas, você conseguirá em Jesus. Se há feridas abertas, a minha oração é que o Senhor possa ferir, ou fechar essas feridas, amém, gente? Porque tem pessoa que já é crente de muito tempo, mas ainda tem feridas abertas, ainda sangra. Eu já conheci casos, não sei você, de feridas que a pessoa tem assim por par de tempo. Você já viu casos assim, irmão? Ela tem dificuldade de fechar o corpo dela, sabe lá, pelo diabetes ou por outra coisa, tem dificuldade de fechar aquela cicatriz. Na vida é a mesma coisa. Pessoa que guarda, irmão, marcas pelo resto da vida. Pessoa que não vive mais, quem sabe uma vida sentimental, porque alguém a decepcionou. Pessoa que não é mais dedicada às coisas espirituais, por alguma decepção que ela teve. É possível isso acontecer? Demais, irmãos. Eu vou dizer como Cristo, né? Aquele que não tem pecados, ou aquele que ainda nunca se decepcionou, que atire a primeira pedra, irmão. Quem aqui, se eu for abrir o microfone, a gente fica aqui o dia inteiro ouvindo histórias. Quantos machucados e cicatrizes você tem? Aí eu não falo mais as físicas, eu falo as de alma, eu falo as do espírito. Mas eis que eu trago boas novas. Jesus cura suas feridas, irmãos. Jesus cura os machucados. Jesus cura, Ele cura, e Ele cura em nome de Jesus. Se tem alguém aí que não fala com o cônjuge, que não fala mais com amigo A, amigo B, se tem aí alguém que já não cultua mais, talvez você acompanhando de longe, alguém que está meio ressabiado, não, depois que fulano fez tal coisa, eu não quero mais saber de Deus. Pois eu digo, não foi o fulano que morreu por você no Calvário, foi o Cristo vivo, foi por Ele, é por Ele que nós estamos aqui, não é por ninguém mais. Não há ninguém mais privilegiado, senão o Cristo, para estarmos reunidos aqui, não, ninguém mais. Então não é por causa de A, de B e de C, que você vai negligenciar teu culto. Seja curado em nome de Jesus, seja sarado pelas feridas feitas em Jesus, amém, gente? Ainda ontem o meu garotão Isaac, às portas de completar 3 anos, menininho ainda, ele viu uma dessas cicatrizes, e eu achei curiosa a pergunta dele. Ele olhou para mim e falou: papai, eu também vou ter uma? Aí eu pensei, o que eu vou responder? Mas ele terá as suas cicatrizes, não digo necessariamente um machucado, entende? Você entende a mensagem, sim ou não? Mas ele terá as suas, irmãos, assim como você também tem as suas. Tem ou não tem? Sim ou não? Vai ver, alguém diria, sim, ó. Todos nós temos, irmãos. Pois ao meu garoto, eu diria, vai ter sim as suas. Vai ter. Pastor, é nisso? Ou apenas isso? Não. Veja Lucas ainda 24, verso 44. Aí Jesus continuou o momento com os discípulos, agora que eles começaram a compreender as coisas, né? Jesus continuou explicando para eles, verso 44, e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes:
Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando em ou por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Finalzinho dos 50, e levantando as mãos, deve ter sido forte isso, né, irmão? As mãos furadas, né? E levantando as mãos, o que ele fez? Os abençoou. 51, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Aí ele ascendeu aos céus. Você entende isso, irmão? Sim ou não? Então Jesus mostrou as feridas como trazendo uma história, um significado. Talvez aquilo que te fere hoje, irmão, amanhã vai ser até um troféu seu. Entende isso? Sim ou não? Vai ser um troféu seu. Vai juntando esse quebra-cabeça aí, daqui a pouco você vai fazer um quadro lindo. Entende o que eu estou dizendo? Você vai, sabe, através dessa história e da outra, e da outra, e da outra, que hoje ainda é uma ferida. Amanhã isso aí tudo vai ser um grande testemunho. Recebe a bênção, irmão? Um grande testemunho. Aí então, já para completar, o livro santo diz lá, no Evangelho de João 20, volte lá por favor, Evangelho de João 20, não estava apenas os 11, como já lhe falei, faltava o Tomé. Os demais contaram para Tomé: Tomé, você perdeu o culto da tua vida, rapaz. Sabe aquele culto que você faltou? Pois é, Jesus foi no culto, Tomé. Você perdeu aquele culto, Tomé. Tomé, Jesus estendeu a mão sobre nós. Aí contaram o culto, sabe? Jesus, sabe, a mão furada, Tomé, ele estendeu, abençoou, assoprou o Espírito sobre nós. Tomé, que culto foi aquele que você perdeu? Aí o Tomé disse no verso 25: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, que mais, irmão? De maneira nenhuma crerei. Salta para o 26, 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e agora o Tomé estava. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Parece que a história se repete por causa daquele membro que faltou o culto. Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui teu dedo, vê minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado. E Jesus disse: não seja incrédulo, mas crente. Esse verso 27, veja pela tela na linguagem de hoje. Olhe pela tela agora o 27. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos, ponha o seu dedo nelas, estende a mão, ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. 28, ainda na linguagem de hoje. Tomé respondeu e disse-lhe, depois dessa carteirada, né, irmão? Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus deixou claro: bem-aventurado quem não viu e creu. O Tomé, como já diz no dito popular, é aquele que só acredita vendo. Mas existe um nível, irmão, muito mais alto, que mesmo sem ver, crê. Pastor, existe? Existe. Você deve lembrar do caso da Maria. A Bíblia diz que a Maria foi ao sepulcro e ela não viu nada. O sepulcro estava vazio. Foi ou não foi? Ela não viu nada e creu. E ela foi contar para João. Foi ou não foi? Foi contar para os demais. Eles foram, correram lá, viram alguma coisa? Nada. Viram só o anjo. Mas eles creram.
Bem-aventurado quem não viu e creu. Você viu? Você viu? Você viveu essa época? Eu também não. E eu creio. Palavra de Deus para nós. E aplauda ao Senhor, irmãos, bem forte. Oh, aleluia! Poderia ler mais, irmão, mas a essência hoje são pelo menos duas. Qual é a essência, pastor? A essência número 1, as cicatrizes carregam história, carregam significado. Só que o gostoso é você saber ou olhar para uma delas e saber o que aconteceu, mas não doer mais. Você superou. A história de José é fantástica nisso. Ele, quando teve filhos, ele chegou a dizer o significado do nome de um dos filhos: Deus me fez esquecer. Eu virei a página. O significado do filho número 2: Deus me fez crescer. Então, com tudo que José viveu, ele conseguiu, irmãos, ter as suas feridas cicatrizadas. Eu sei que cada um tem suas histórias. Eu sei que cada um tem sua história. Mas eu digo pela fé que o Senhor pode fazer fechar as suas feridas, cicatrizar todas elas. Amém, gente? Todas elas. Palavra de Deus para nós, amém? Se porventura falo com alguém que está machucado, machucado com o sistema, machucado com a igreja, machucado com religião, machucado com o pastor, machucado com a mulher, com os filhos, com o sogro, com a sogra, sabe lá, você já entendeu. Eu venho dizendo que o Senhor, Ele pode cicatrizar isso aí. Pode. Quer dizer que eu vou sofrer amnésia e não vou lembrar de nada mais? Não é isso que eu estou dizendo. Eu lembrei das minhas peraltices de menino, mas elas não doem mais. Mas elas me lembram uma história. Entende isso? E o Senhor te abençoe. Se porventura você diz: pastor, se eu tivesse no templo agora, eu ofertaria, dizimaria, faria isso como os demais irmãos no templo. Então, se é a sua vontade, vai aparecer aí na tela o QR Code. Quando você abrir o aplicativo da sua preferência, quando for visitar lá a chave Pix, prefira usar a QR Code, que é essa que eu já estou lhe dando aqui na tela, tudo bem? Se porventura alguém não tem um domínio ou não saberia fazer isso rapidamente, que já vai sumir ali o QR Code daqui a pouco, printa a tela, tira uma foto da tela, e aí depois você faz isso na sua velocidade, no seu tempo. Agora, se esse é o caso, sua oferta, seu dízimo, seu voto, pode fazer já nesse instante, tudo bem? E aqui abaixo está o nosso zap pastoral, seja enviando eventualmente o comprovante, ou seja, inclusive desejando participar da nossa lista de amigos, tá bom? Que Deus te abençoe, manhã e dia lindo para todos nós. Vamos pedir do amigo em casa aplaudindo a Cristo, bem forte. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amigo, literalmente uma cicatriz é marca de um vencedor, não é verdade? Ali está assim, marca de que algo aconteceu, mas ele é o sobrevivente. Ele está vivo, ele está bem e graças a Deus por isso. Algumas dessas, é claro, podem ficar ali pequenas demonstrações ou marcas, mas aquilo em aspas será uma lembrança de que doeu, mas não dói mais. Eu creio que a mensagem já tratou com você e eu louvo ao Senhor por isso. Nossa igreja está aqui em Blumenau, na Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. Quero convidá-lo a nos fazer uma visita. Seja você talvez passando pela cidade, ou talvez mudou, ou quem sabe indica para alguém que já mora por aqui. Será sempre bem-vindo, sem sombra de dúvida. Quero falar também a respeito do nosso amigo ou nossa lista de amigos no WhatsApp. Você desejando receber os nossos informativos gratuitos, é claro, você pode também escanear o QR Code que aí aparece. Tá bom? Vamos orar e completar? Querido Deus, obrigado pela tua graça, tua bondade, o teu favor. O Senhor é demais, o Senhor é espetacular. Que a tua mão seja sobre cada um dos meus amigos. Abençoa sim, Senhor, os de perto e os de longe. Ajude aquele, ó Deus, que está com a alma aflita, aprisionada, angustiada, pois com a tua benção ele recebe alívio.
Ajude aquele, ó Deus, que está machucado, que está ferido. Ajude aquele que talvez depois de um certo acontecimento nunca mais prestou, porque a cabeça ficou ruim, o coração ficou ruim, quem sabe os movimentos físicos mesmos, ou quem sabe até problemas de alma. Eu mando bênção para cada um. Peço, coloca a tua mão, Senhor, e que essa ferida cicatrize em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, viu? Fica na paz. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.